Boa tarde. Vamos falar um pouquinho mais sobre educação de filhos. Esse é um assunto predileto meu. Eu entendo e sou apaixonado nesse assunto. E percebo que o futuro do Brasil só melhora na educação e principalmente com a educação dos nossos filhos. Se nós educarmos os nossos filhos, nós votamos em pessoas erradas porque eles foram educados errados por pessoas erradas. E nós continuamos votando e formando pessoas mal educadas, sem caráter, sem personalidade, colocamos eles lá. Votamos neles e eles roubam, eles matam, planejam leis para se defender e defender os seus crimes. Mas eu sou apaixonado na educação. A educação ela tem um potencial enorme para mudar o mundo, o planeta, para mudar as famílias, para mudar a sociedade. E eu penso que a educação é mais ou menos a formação dessa lavoura. Se eu não trabalhar certinho, corretamente, eu não vou ter frutos. Eu não vou ter o que eu espero da lavoura. E aí eu vejo muitos pais dizendo que educou seus filhos, mas os seus filhos foram para drogas, seus filhos não creem em Deus, não acreditam em Deus, roubam, matam, e eles dizem, não, mas eu fiz o que eu tinha que ser feito. Sabe por quê? É porque os pais acham que, às vezes eles acham que é um fator só que educa filho. Por exemplo, o filho apanha em casa. Os seus pais usam varas. Não estou dizendo que é errado fazer isso. A Bíblia manda, quando precisar, usar a vara. Correia, cinto. Mas o que eu estou querendo dizer que não é um fator só. Às vezes o pai usa vara, mas não dá amor, mas não dá carinho, não é amigo dos seus filhos. O que eu quero dizer é que para você educar filhos é um conjunto de coisas. E eu vou mostrar isso aqui. Quando eu comecei essa lavoura, o agrônomo disse assim, eu perguntei ao agrônomo qual era o adubo correto para fazer a lavoura produzir muito. Ele respondeu assim, não existe. Eu disse, como não existe? Ele disse assim, é um conjunto de fatores que faz a lavoura produzir muito. Mas tem um adubo bom? Ele falou assim, tem adubo bom, mas é um conjunto de fatores que faz a lavoura produzir muito. Por exemplo, na desbrota, começa aqui, a posição certa do broto, desvaretar o café, largar a copa preparada, também é. Quantidade de água que cada pé de café precisa tem que ser jogado. Por semana, por dia, ele bebe água. E ele precisa de uma quantidade de litro por dia. Se você não der uma quantidade de litro de água por dia, não adianta você jogar o melhor adubo, perdeu seu tempo. Não adianta você molhar a quantidade certa, mas se você não jogar o adubo, se você não jogar o calcário, se você não jogar o fungicida, se você não jogar o inseticida e o adubo foliar depois por cima, na hora certa, no momento certo. Então é um conjunto de coisas. Um amigo meu disse que tinha encontrado um adubo especial que faria a lavoura produzir muito, a vareta produzir muito. Isso aqui. E ele ficou cheio da fantasia. No outro ano ele veio apanhar café aqui e ele disse assim, rapaz, eu comprei o adubo. Não funcionou. E ele disse assim, qual é o adubo certo que você jogou aqui para produzir muito caroço por vareta? Muitos grãos por vareta. Eu disse assim, não existe. É um conjunto de coisas. Começa do solo até a última vareta, o último broto, a forma certa, na hora certa, um trabalho. Então eu digo para os pais que criam filhos, que têm os seus filhos que desviaram, que foram para o mundão, fazendo coisas erradas. Se você não reconhecer que você
fez errado, que você não trabalhou em cima de um conjunto de coisas para criar o seu filho, o caráter do seu filho, você vai continuar perdendo o seu filho. Eu digo isso principalmente para os cristãos. É um conjunto de coisas. Você tem que repreender o filho quando precisa. Você tem que abraçar ele quando precisa. Você tem que ouvir ele quando precisa. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Em primeiro lugar, o melhor amigo do seu filho. Você tem que amar o seu filho. Você tem que compreender o seu filho. Você tem que conquistar o seu filho para que quando ele tiver com algum problema, a primeira pessoa que ele vai procurar para desabafar e conversar é com você. Se o teu filho não faz isso com você, porque você criou ele errado. Primeiro, seja amigo do teu filho. E quando você usar vara, sempre explica, conversa, não usa na hora da raiva. Sempre quando terminar a correção, abraça o seu filho e diz que o ama o teu filho. Deixa ele te abraçar você, faça ele te abraçar isso. Isso é muito bom, é um conjunto de coisas. Cuidado com a tua língua. Eu vejo muitos pais dizer assim, você vai quebrar a cara, meu filho. Meu filho é desobediente. Isso se chama palavra pejorativa. Nunca diga isso ao teu filho, mesmo que ele desobedeceu você uma vez, nunca diga que ele é desobediente. Porque você está falando uma palavra pejorativa sobre o teu filho. E ele vai ser aquilo que você está dizendo. Se você diz que ele é desobediente, ele vai ser desobediente. Se você diz que ele é uma bênção, ele vai ser uma bênção. Mas precisa de haver uma compreensão que é um conjunto de coisas que faz um filho crescer com bom caráter. Concorda comigo? Se você concorda, pode passar esse vídeo para frente. Comente, diz sim ou não.